quase finalizando a nossa jornada por dentro da LGPD. E antes de abordar o tema desse vídeo, quero resgatar os assuntos que nos fizeram chegar até aqui. Não sei se você lembra, lá no início falamos sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei trouxe o conhecimento dos direitos, deveres, tanto para quem realiza o tratamento de dados pessoais, quanto para o titular desses dados, ou seja, as pessoas. Ela determinou papéis importantes e atribui responsabilidades sobre o uso de dados pessoais, garantindo maior transparência e confiança nas relações comerciais e nas relações de trabalho. Pois bem, se há uma lei que estabelece regras, há necessidade de fiscalização para que ela seja cumprida, certo? E quem é que vai fazer essa fiscalização afinal? Esse é o tema de hoje. Nesse vídeo, vamos falar sobre quais são as punições pelo descumprimento das obrigações previstas na LGPD e quem é responsável pela aplicação dessas punições. Pois bem, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em razão da sua complexidade, demandou a criação de um órgão público, que a gente chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD. Falamos rapidamente sobre esse órgão lá no terceiro vídeo, mas vamos entender melhor agora. A ANPD é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. Ou seja, a ANPD é o órgão central de interpretação da LGPD e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Além disso, esse órgão é também responsável pela fiscalização e aplicação de penalidades às empresas. E a Santilana vai responder para a ANPD? Sem dúvida. Por realizar atividades de tratamento de dados pessoais, a Santilana também poderá, eventualmente, ser alvo de fiscalizações da ANPD. A Santilana pode atuar como controladora ou operadora de dados pessoais em suas atividades. E esses dois agentes, ou seja, o controlador ou operador, podem ser fiscalizados e punidos pela autoridade. Por isso, é necessário que a empresa tenha sempre em mão todos os documentos que comprovem os cuidados que ela adota com dados pessoais. Daí a importância de mapear todos os processos de tratamento dos dados pessoais feitos pela empresa e atender corretamente aos pedidos dos titulares. Isso quer dizer que nas atividades em que a Santilana atua como controladora ou como operadora, deverá garantir todos os requisitos referentes ao tratamento de dados pessoais e ainda ser capaz de demonstrá-los para a ANPD para prevenir de ser responsabilizado pelo eventual dano ou prejuízo causado pelo uso indevido desses dados. Já com relação ao encarregado, que a gente chama de DPO, Data Protection Officer, uma de suas funções é a comunicação com a ANPD, seja relatando os casos de incidentes de segurança que a empresa sofreu, ou até mesmo para receber orientações sobre as providências a serem adotadas diante de uma determinada situação. Por isso, é muito importante saber que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais conta com uma estrutura formal para sua implementação, sendo dever de todos dentro da empresa seguir com as regras que essa autoridade nos apresentar. Os colaboradores devem ainda atentar às recomendações realizadas pelo encarregado, o DPO, e por todo o time de privacidade da empresa, aplicando as medidas de segurança necessárias para evitar que dados sejam tratados fora das regras estabelecidas na lei, além da ocorrência de incidentes, como por exemplo, o vazamento de dados. Pois é, as condutas em desconformidade com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, o descumprimento das orientações previstas na lei, pode levar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais a aplicar penalidades aos infratores, que podem ser leves ou até mesmo mais rigorosas. Dentre as mais leves está a advertência. Já outras penalidades mais severas podem acarretar impactos financeiros, operacionais ou de reputação para a empresa. Um exemplo é a possibilidade da ANPD determinar a aplicação de multas de até 2% do faturamento do grupo econômico no último ano do exercício fiscal, limitado a um valor de 50 milhões por infração ou aplicação de multa diária. E não é só. Outra possibilidade é a determinação da restrição do uso de dados pessoais por parte da empresa infratora, uma penalidade que é muito grave. Essa restrição pode determinar suspensão parcial ou tratamento ou bloqueio de dados pessoais em aquilo que se referia à infração,
até que a empresa esteja regularizada. Ainda, em casos mais graves, a suspensão pode ser mantida mesmo que a empresa tenha regularizado o tratamento de dados, podendo o bloqueio, a eliminação de dados ser até mesmo permanente. É ainda possível que a NPD proíba parcial ou totalmente as atividades relacionadas ao uso de dados pessoais dentro daquela empresa, ainda que essas não tenham ligação direta com a infração em questão. Agora imagine, nesse contexto, como seria realizada a atividade da Santillana sem acesso aos seus bancos de dados, ainda que por um tempo determinado. Praticamente seria inviável a continuidade da maioria das operações da empresa. Por isso é tão importante você estar por dentro desse assunto. Além disso, a autoridade pode determinar a aplicação de penalidades que causem prejuízo à reputação da empresa. Dentre as possibilidades está o dever de publicar a ocorrência de uma infração em mídias diversas, como jornal, site, TV. Tornar uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais um acontecimento público pode ter muitas consequências negativas, afetando a imagem da empresa perante os seus clientes e perante o mercado. Apesar de tudo isso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não entrou em vigor apenas para punir empresas que ajam de forma incorreta. Ela é, antes de mais nada, um pacto de confiança, estabelecido entre os titulares de dados pessoais e aqueles que pretendem realizar o tratamento desses dados. Quando uma empresa demonstra e estabelece um cuidado com dados pessoais de seus colaboradores, de seus clientes, de seus parceiros, dos prestadores de serviço, a sociedade, de uma forma geral, transmite confiança. Quer um ativo mais importante do que esse? Diferencial competitivo é um outro ponto muito importante, já que as empresas buscam obter a confiança dos seus clientes e, por consequência, ganham destaque no mercado. Por isso, mantenha-se sempre informado e não hesite em buscar ajuda para esclarecer as suas dúvidas. Você é muito importante e o seu modo de agir faz toda a diferença com conformidade da Santillana à LGPD. E não se esqueça, temos que pensar em proteção de dados desde o início de todos os projetos. É o que a gente chama de Privacy by Design, privacidade desde a acepção, desde o design. Isso quer dizer que sempre que surgir um novo projeto em sua área, antes de iniciá-lo, você deve acionar a nossa equipe de proteção de dados pessoais. Assim, o seu projeto vai ser desenvolvido de acordo com a lei, diminuindo os riscos da empresa e evitando retrabalho para todos os times envolvidos. Foi muito bom estar com você aqui nessa jornada e espero que tenha contribuído um pouco para o seu entendimento sobre a LGPD. Até a próxima!